Obrigado, queridos. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem? Tudo bem? Tudo vai bem. Amém. Tudo vai bem. Mesmo que tenha os ventos, querido, o vento passa. Mesmo que venham as correntes passam. Mesmo que venha a turbulência passa. E Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo bom. Amém? Sabe, querido, essa noite eu vou estar falando a respeito de visão. Deus amplia a sua visão. Mas, amado, o interessante é porque as coisas que estão acontecendo à nossa volta, esses fatos acontecendo por esses dias, ou por esses anos, deixou muitas das vezes, nós queremos nos afastar da visão, da direção e das promessas que Deus colocou para nós. As coisas foram acontecendo, doenças foram chegando, situações foram trazendo para nós uma repressão. Nós ficamos muitas vezes fechados, ficamos abafados. E começamos a não ver mais, a não enxergar mais além daquilo que nós estamos vendo à nossa frente. Sabe, os fatos, coisas acontecendo à nossa volta, nos deixam o quê? Abafados. E paramos de crer, e paramos de confessar a palavra, e paramos a não enxergar aquilo que Deus colocou para nós. Sabe, essa noite eu quero mostrar para vocês algo, como nós falamos que é um culto de fé, amém? E nós temos fé dentro de nós, e essa fé precisa ser aumentada, e essa fé precisa ser gerada todos os dias, amém? Mas, amados, nesses acontecimentos que estão acontecendo nos nossos dias, dia a dia, nós precisamos colocar força. Ou só comigo acontece isso? Nós precisamos colocar força para acordar agora com esse friozinho, então, misericórdia. Aquela cobertinha gostosa, quentinha, dá vontade de ficar embaixo das cobertas, não é, pastor? Mas existe um tempo, existe uma obediência, existe um compromisso. Seja um compromisso natural, que você tem que acordar cedo para trabalhar, você tem que acordar cedo para estudar, tem que acordar cedo para os seus compromissos, tem que acordar cedo para arrumar a sua casa. Amém? Mas existe também outra obediência, outro compromisso com Deus. Eu preciso crer mais, eu preciso obedecer mais, eu preciso acreditar nas promessas do Pai. Porque as coisas que acontecem no nosso dia a dia, trabalho, outras coisas acontecendo, fatos acontecendo, você vendo mensagens, você vendo notícias que não te favorecem nada. As notícias do mundo, amado, não favorecem nada, naturalmente falando. Mas as promessas do Senhor, Ele vai fazer cumprir em cada um de nós. Quando nós obedecemos e começamos a enxergar muito mais além daquilo que nós vemos. Abra comigo lá, querido, 2 Reis, capítulo 6. Aleluia. Deus é bom. Tem muito tempo, querido, então precisamos obedecer. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, será bem-sucedido em tudo que fizerdes. Ah, mas não é fácil para mim, para você é fácil, para mim eu que estou passando por uma situação apertada, não é assim. Eu que está acontecendo tal coisa, não é assim. Querido, esforça-te, tenha de bom ânimo, que Deus está contigo. Amém? 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Amados, antes de eu começar a ler, eu vou contar um pouquinho a respeito disso. Eliseu estava tranquilo, mas o seu servo estava assustado porque ele estava sendo ameaçado. Estava vindo caravana, estava vindo batalhão para querer combater, para querer matar Eliseu. E o seu servo estava ali apavorado. No versículo 15, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, no versículo 15, e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos?
Quantas vezes colocamos nessa mesma situação? E agora, Deus, o que eu faço? Colocamos situações acima de muito mais além do nosso Todo-Poderoso. E aquele moço estava ali, olha, e agora o que vamos fazer? E ele respondeu, Eliseu respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você, querido. Maior é o nosso Deus do que qualquer outra situação. Maior é o nosso Deus do que qualquer outro problema. Eliseu estava tranquilo. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E não parou aí, querido. No versículo 17, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-lhe que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo, em redor de Eliseu. Amados, isso mostra para mim e para você que quando Deus abre nossos olhos, paramos de enxergar os problemas e situações e começamos a enxergar o Senhor. Aquele moço não estava enxergando ou não tinha uma visão plena de quem era Deus, mas Eliseu tinha a convicção que Deus era com ele, Deus estava com ele, Deus estava protegendo ele. E o moço não estava entendendo aquilo. O moço estava vendo o quê? Estava vendo com seus olhos naturais. E muitas vezes só enxergamos as coisas nos nossos olhos naturais. E não queremos muitas vezes querer enxergar o que Deus prometeu. E aquele moço não estava enxergando. Eliseu levantou os seus braços. Fica imaginando, querido. Pai, abre os olhos daquele moço. Abre os olhos do moço. E Deus abriu os olhos dele e ele enxergou. Então ele entendeu quem era Deus. E ele não viu mais aquele batalhão todo contra Eliseu. Começou a enxergar quem estava com ele. Quem era o Todo-Poderoso. Sabe, amado, essa noite eu quero colocar para você a entender que nós temos um Todo-Poderoso para nos proteger, para nos conduzir e para fazer nos avançar. Do mesmo modo que Eliseu orou, querido, você também pode orar, levantar suas mãos. Pai, abra os olhos do meu coração, para que eu possa enxergar as promessas, para que eu possa ver muito mais além daquilo que eu estou vendo. Isso é fé. Você não vai parar, você vai parar de ficar olhando suas coisas naturais, você vai parar só vendo as circunstâncias e vai começar a enxergar muito mais além. Mas Deus te criou para isso, para você avançar. Deus te criou para você correr a carreira. Ele não te criou para você ficar parado somente olhando para as coisas acontecer. Mas Deus te criou não para ficar olhando o Covid. Deus não te criou para você ficar olhando as situações do pós-Covid. Deus não te falou para você olhar o que está acontecendo da inflação agora não, querido. As coisas estão acontecendo, não está? Deus te colocou para você olhar muito mais além. Além desses montes. Além de situações. Além de inflações. Sabe, queridos, quando eu enxergo muito mais além, eu consigo enxergar uma porção pequena do todo o poder que Deus tem e todas as promessas que Deus tem para mim e para você. Sabe, tem a parte dos Salmos que fala, olha, o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, nele eu confio. Sabe, nós acabamos de cantar agora há pouco. Eleva meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro. Vocês entenderam que quando nós colocamos nossos olhos focados no Senhor, Ele começa a ampliar a sua visão. Mas como que eu faço isso? Como que eu amplio a minha visão espiritual? Crendo. Orando. Sabe, amados, uma coisa que eu coloco bem claro a respeito de visão espiritual.
A Bíblia fala que nós devemos lançar fora todo o medo. Aonde tem medo, a visão é enfraquecida. Mas quando você começa a enxergar uma visão espiritual, começa a enxergar o que Deus prometeu para você, querido, você começa a esquecer do medo e começa a avançar muito mais além daquilo. É por isso que a Bíblia fala, lançai fora todo o medo. Entregue teus caminhos ao Senhor, mas Ele tudo fará. Esse versículo fala, deixou bem claro, é isso. Creia em mim, aumente a sua visão, descansa em mim. É isso que Deus tem preparado para mim e para você, querido. Descansar nele, aumenta a sua visão nele. Não coloca a sua visão, não coloca valores em situações. Não estou falando para você ignorar qualquer situação, qualquer circunstância, querido. Não estou falando isso. Eu estou falando que você começa a enxergar muito mais além daquilo. Que Deus vai começar a aumentar a sua visão ao ponto de você criar estratégias que você não percebeu o que está acontecendo. E Deus vai criar uma estratégia sobrenatural para você combater o bom combate. E se alegrar. Se alegrar sempre. Amém. Aleluia. Deus é bom. Sabe, amado, quando nós enxergamos com os nossos olhos naturais as coisas, querido, nós estamos só enxergando a coisa presente. Quando nós somente enxergamos com nossos olhos naturais, só vemos as coisas que estão passando. Mas quando eu olho com meus olhos espirituais, eu estou vendo o meu futuro. Eu estou vendo o meu crescimento. Eu estou vendo eu avançando. Eu estou vendo a minha família sendo fortificada no Senhor. Eu estou vendo o meu trabalho sendo um sucesso. Isso é ter uma visão ampliada, querido. É quando você começa a enxergar o seu futuro e que sabendo que o seu futuro vai bem. Isso é ter visão espiritual, isso é ter uma visão ampliada. Quando eu falo em visão ampliada, logo vem em mente uma águia. A águia, querida, ela enxerga um lugar muito amplo. Ela enxerga muito. E a visão dela é tão ampliada, querida, tão ampliada, que ela tem a convicção que aquela presa que ela está indo buscar já está consumida, já é fato, já é dela. Você já viu alguma águia descendo ou aterrissando, pegando algum animal? Quem já viu? Ela vai pensando o que vai fazer? Ela vai pensando, talvez eu volto, eu vou fazer um voo aqui meio de lado, para ver se eu vou olhar como é que está. Ela olha a presa, dá umas voltas, e num piscar de olho ela faz o quê? Pum! E já vem com a presa nas suas garras. Isso mostra o quê? Ousadia. Visão ampliada. Coragem. Começa a colocar tantas qualidades a respeito de uma águia, querido. Força. E eu faço a comparação. Essa noite, você está como uma águia ou como uma pomba? O que chama mais a sua atenção, querido? Uma pombinha ou uma águia? Uma águia. E Deus, essa noite, querido, quer ampliar a sua visão. Quer aumentar a sua coragem. Seja forte, corajoso. Olha aí, ó. Forte, corajoso. Avance. Deus te criou para isso, querido, para você avançar, cumprir a carreira, crendo no sobrenatural do Senhor, não somente enxergando as coisas naturais. Amém? Aleluia. E uma das coisas que é importante para nós entendermos sobre visão, querido, para eu aumentar a minha visão espiritual, eu preciso ter mudança de pensamentos. Nós fomos ministrados grandemente através do pastor Eli, querido, sobre pensamentos. Eleve meus olhos para o monte. Mas para eu elevar meus olhos para o monte, eu preciso ter mudança de pensamento.
Mudança de atitudes. Se algo está fazendo para você mudar a sua rota, para que não te leve a Cristo, querido, você tem que começar a parar e ter mudança de atitude. Isso significa que você está aumentando a sua visão. Do mesmo modo que você está no seu carro dirigindo, numa autoestrada, à noite, você olha para o seu retrovisor e você não está vendo nada. Tudo escuro. E de repente você olha novamente e você começa a enxergar uma luz muito forte do seu retrovisor. Aí você começa a falar, opa, está vindo alguém atrás de mim. E você já começa o quê? Muda de pista. Não é assim? E eu creio, amados, que o de repente de Deus acontecendo na sua vida. Eu creio no de repente de Deus fazendo acontecer. Mas o importante para mim e para você, querido, precisamos ter mudança de atitudes. Obedecer. Crendo que vai receber. São tudo promessas de Deus, mas existe uma ordenança para mim e para você. Ouvir a voz dele. Crer nele. Não tem outro jeito, amado. É por isso que até o pastor ele falou, olha, no mundo tereis aflições. Jesus falou. Você fala, olha, no mundo tereis aflições. Mas tem uma vírgula depois disso. Ei, vírgula abençoada. Mas tende bom ânimo. Mas creia em mim. Mas tenha esperança em mim. Aumente a sua visão a respeito das minhas promessas. Eu já venci o mundo. Vocês estão entendendo, querido? Amplia a sua visão. Creia no Senhor. Creia nas promessas dele. Não fica ligado a fatos. Não fica ligado a notícias. Muitas vezes eu chego à noite em casa, ou chega um momento que vou assistir um jornal, alguma coisa, mas não dá nem vontade de assistir jornal. Falei, misericórdia. Ou fala de inflação, ou fala não sei o que mais, mas nada positivo. E aquele negócio começa a remoer. E no meu interior eu começo a falar, Deus, isso não é para mim. Isso não é para mim. O que Deus preparou para mim e para você, querido, é coisas boas. O que Deus preparou para você, querido, são as coisas maravilhosas. Sabe o interessante que na Bíblia, Deus deixou alguns exemplos a respeito de mudança de atitude. Quando Abraão e Sarai, nós sabemos da história, quando ele obedeceu ao Senhor. Ele saiu do exercício de Abraão, como filho de Deus, e se tornou Abraão, pai de multidões. Porque ele obedeceu ao Senhor. Ele creu no Senhor. E ele continuou sendo protegido e guiado por Deus. E junto com ele veio Sarai. Amados, quem sabe um pouco da história a respeito de Sarai? Quando Deus abençoou Abraão, se tornou Abraão, Sarai se tornou Sara. Mulher fértil. Mas todo mundo sabe da idade dela. Ela estava num momento onde que ela estava, naturalmente, ela não tinha os olhos abertos. Ela não entendia, porque mesmo com a idade dela, ela podia ter filhos. Mesmo as coisas acontecendo, Deus operando, Deus protegendo, Deus fazendo prosperar o caminho deles, mesmo assim ela não estava crendo o suficiente. Até o ponto que Deus falou com ela. Você terá um filho. E ela creu. E ela começou a gerar. Mesmo não tendo, começou a gerar. Ou seja, Deus abriu os seus olhos, ampliou a visão e Deus transformou. Quando nós cremos na visão, querido, Deus transforma. Quando nós cremos na visão de Deus,
Deus faz ampliar aquilo que está em suas mãos. Ele faz multiplicar aquilo que você está fazendo. Isso é uma visão. Isso é uma decisão. Abraão e Sara decidiram crer. E decidiram obedecer. E decidiram avançar. Eles podiam muito bem receber aquela promessa e ficar parados. Já que deu-se um ano todo, Deus falou que 9 meses eu estaria grávida e ia receber um filho no meu colo, mas eu não estou vendo nada acontecendo, então eu vou fazer as minhas coisas. Não, ela creu. Do mesmo modo, amados, Jacó, quando ele foi receber a promessa, ele estava sabendo o que era o chamado dele, mas mesmo assim, quando ele viu o anjo de Deus se aproximando perto dele, ele fez o quê? Ele segurou o anjo. Eu quero minha bênção, me dá aqui para mim. E naquele momento, ele saiu da parte de nome de Jacó e se tornou Israel, o povo escolhido. Mas vocês estão entendendo? Quando nós decidimos ampliar nossa visão, Deus transforma. Quando eu e você decidimos ampliar a visão, decidimos crer no Senhor, a Bíblia fala: crer no Senhor, será salvo tu e tua casa. Se creres, verás a glória de Deus. E tudo sim, amado. Deus não te obriga a crer nele. Deus não te obriga você a abrir seu coração na marra. Não, Ele somente espera você decidir. E aquele povo decidiu. E você viu a diferença. Do mesmo modo, eu vou contar um pouco mais rápido, que o tempo está passando. Meu Deus. O tempo voa. Sobe da história de Saulo. Saulo era um perseguidor de cristãos. Todo mundo sabe da história. Eu lembro que na época que eu ministrava para as crianças, né? As criançadas tinham medo que eu engrossava a voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E Jesus veio com essa palavra para ele. Mas o interessante, amados, na Bíblia, Saulo fala bem claro: és tu, Senhor? Naquele momento, Jesus viu: esse é o meu escolhido. E naquele momento, seus olhos naturais se fecharam. A Bíblia fala que ele ficou cego. Uma cegueira momentânea. Nós sabemos uma trajetória onde Ananias veio, Deus mandou que Ananias impusesse as mãos sobre Saulo, e naquele momento se transformaria em Paulo. E nós sabemos da trajetória de Paulo, um exemplo, imitador de Cristo. Ele fala: pois sois imitadores de Cristo como eu sou. Ele é ousado, né? Ele é ousado e usado por Deus. Quando ele decidiu, quando ele creu, tudo se transformou. Então essa história, mas Deus não muda a minha personalidade, Deus não muda. Amados, eu acabei de dar exemplo que Deus muda. Acabei de dar exemplo que Deus faz ampliar a sua visão. Quando eu decido, quando eu creio, as coisas acontecem. Isso é fé. É fé sendo aumentada. Amém? Aleluia. Abra comigo lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Amado, você precisa aumentar seu nível de fé. Você precisa aumentar e ampliar sua visão. Ao ponto de você enxergar como uma lupa as coisas acontecendo. É você enxergar muito mais além das montanhas. É enxergar muito mais além daquilo que está acontecendo à sua volta. É isso que Deus preparou para você. Amém? Mas quando Deus abre a sua visão, quando nós decidimos crer nessa visão de Deus, algo espiritual, amado, o medo desaparece. E a fé começa a ser aumentada.
Quando eu começo a entender que eu lancei fora todo medo, quando eu começo a buscar mais, quando eu começo a crer mais, as coisas começam a acontecer. É assim que funciona. É assim que funcionam as coisas no Senhor. Quando eu começo a movimentar, quando eu começo a ser guiado pelo Espírito. Sabe, amados, quando eu começo a orar, e começo a orar em línguas, eu começo a ser guiado pelo Espírito, você começa a aprofundar muito mais no Senhor. Você começa a mergulhar no seu futuro. Você começa a enxergar as coisas que estão lá além. Amados, começa a orar mais. Você que não ora em língua, começa a buscar os dons. Começa a orar mais em língua. Quanto mais você ora em língua, mais você se aprofunda. Você mergulha muito mais. Você começa a ser mais íntimo. Você começa a ter intimidade com o Senhor. E quanto mais intimidade com Ele, mais você começa a enxergar as promessas. Continua sua Bíblia aberta aí, querido. Uma das coisas que Deus fala, o salmista fala, olha que eu coloco a mesa na presença dos meus adversários. Mas não sei se você entende essa mesa, a mesa do Senhor é a vontade de você chegar mais perto. Esses dias eu estava vendo uma administração muito rápida a respeito da mesa do Senhor. Eu comecei a pensar sobre isso. Quando o salmista fala que coloca a mesa na presença dos meus adversários, é que está colocando o quê? Você trazendo as situações à mesa. Você trazendo o seu adversário à mesa. Para ele dá a vontade do seu adversário chegar perto da mesa. Falei, que coisa doida. Situações vêm todos os dias. Circunstâncias vêm todos os dias. Mas eu decido ampliar a minha visão. Eu decido ver muito mais além. É assim que funciona. Sabe, em Filipenses capítulo 2, versículo 3 fala, porque Deus é que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Segundo a sua boa vontade. Quando eu decido ampliar minha visão, olhando para o alto, olhando para o todo consumador, olhando para Jesus, sabendo que Jesus morreu na cruz por mim e já pagou um alto preço. Quando eu decido ampliar a minha visão, querido, o efetuar de Deus começa a acontecer. O querer de Deus começa a acontecer. É por isso que a Bíblia fala em Romanos 12, 2, fala o quê? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, mas amplia a sua visão, decida crer, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Se você não está experimentando a boa, perfeita vontade de Deus, nós precisamos buscar mais. Eu preciso crer mais. Não tem outro jeito, querido. Eu preciso crer. Eu criei. Por isso eu falo. Eu criei, por isso eu falo. Amado, as coisas só vão acontecer em nossas vidas, as coisas em Deus, quando ficar conectado com Ele. A minha conexão, a minha vida tem que estar ligada com o Pai. Mesmo que as circunstâncias venham, querido, se conecte com Ele. Quanto mais profundo no Senhor, o medo se afasta. Quanto mais ligado em Deus, a sua visão é ampliada. Então, essa noite, para poder falar a respeito de visão, querido. Quando Deus amplia a visão, você começa a enxergar por cima. Você já não vê mais as coisas por baixo. Sabe, do mesmo modo, quando você vê um drone, já viu os drones voando? Antigamente não existia drone, né, pastor?
plantações, uma coisa eles tinham que acreditar que deu tudo certo. E hoje não, lá na plantação eles vai liga lá o drone, vai indo lá, vê como é que está a plantação e começa a enxergar em 360 graus toda aquela situação, tudo como é que está. Ele vai começar a combater todas as pragas, começa a acontecer tudo aquilo. Por que que aconteceu? Ampliou a visão para poder enxergar a situação. E Deus faz assim essa noite, querido. Está ampliando a sua visão. Para você não enxergar mais as situações, comece a enxergar o poder de Deus na sua vida. É assim que Deus faz, querido. Deus está te dando um drone novo essa noite. Deus está te colocando uma lupa nova, uma lupa espiritual em suas mãos, para você começar a enxergar muito mais além daquilo que você vê. Você vai começar a crer naquilo que você não vê. Você vai começar a crer no sobrenatural de Deus. É assim que Deus faz. Aleluia. Curva sua cabeça, querido. Amados, nós precisamos assumir o compromisso. Um compromisso de obediência à palavra. Quanto mais eu obedeço a palavra do Senhor, mais Ele faz cumprir. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, tudo que pedires vai acontecer. Amado, chegou um momento que os filhos do Senhor precisam desfrutar das promessas. Só vamos desfrutar das promessas quando nós ampliamos a nossa visão e paramos de enxergar as coisas acontecendo. Não estou falando para você viver alienado com coisas. Não estou falando para você ficar flutuando, voando, não. Eu estou falando para você gerar convicções dentro de você. E abrir o seu coração e abrir a sua mente para que Deus possa te usar. Para que Deus possa fazer coisas grandes. Como o pastor falou, Deus tem coisas grandes para você. E essa noite eu te falo, coisas grandes acontecendo na sua vida. Coisas grandes acontecendo, e o de repente de Deus acontecendo. Porque você decide ampliar sua visão, e Deus decide. O meu filho vai receber mais. O meu filho vai ter mais. Não que nós somos merecedores, querido, porque existe uma graça disponível. Existe uma graça que nós recebemos através de Jesus. Que hoje Deus não precisa mais mudar o seu nome, porque você tem um nome escolhido, você é escolhido de Deus. Apenas creia nele. Creia no Senhor. Continua de cabeça curvada, querido. Existe coisa acontecendo no mundo espiritual. Tudo que nós ligamos na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que eu ligo no céu será ligado na terra. Coisas serão ligadas essa noite. Aquilo que parecia impossível vai acontecer. Aquilo que parecia que não tinha mais jeito, Deus vai fazer acontecer. É tudo porque você está decidindo. Quando você saiu da sua casa, que ele decidiu estar aqui, você decidiu ampliar a sua visão. Sabe, é maravilhoso você querer mais de Deus. É maravilhoso você querer mais porções de Deus. É maravilhoso você querer mais da unção de Deus para a sua vida, querido. Porque muitas vezes nós queremos não querer receber mais de Deus. Filho meu, atenta à minha voz. Atenta à voz do Senhor todos os dias. Deus é presenteador. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Assim diz a palavra, assim diz o Senhor. Quanto mais nós buscamos a Ele, querido,
quanto mais eu aplico a minha visão, quanto mais eu creio na palavra, quanto mais eu creio nele, as coisas começam a ser geradas. Se você quer desfrutar das promessas do Senhor, comece a ampliar a sua visão. Se você quer desfrutar das promessas do Senhor para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, querido, comece a obedecer mais. A obediência, querido, muitas vezes requer esforço. A obediência no Senhor requer foco. É focar nele. É ser ligado nele. A obediência é necessário você gerar mais fé dentro de você. Chorabacanta rabachurianda lamanás. Ou xarabacanta ramalassurincanta ramalás. Deus vai operar. Deus vai fazer operar em vós. Tanto querer, tanto efetuar. Tanto querer quanto efetuar na sua vida. Rabacanta rabachurianda lamanás. Segundo a sua boa vontade. E vamos começar a experimentar, querido. Você vai começar a experimentar qual boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Deus tem preparado coisas boas para você. Deus tem preparado a mesa, o banquete do Senhor está para mim e para você essa noite. Existe um banquete do Senhor para você. Existem soluções que Deus está gerando agora, essa noite na sua vida. Pai, derrama assim, Senhor. Uma convicção, Senhor Deus. Não estou falando para você derramar convicções, Senhor Deus, mas estou falando para que o Senhor possa abrir os olhos. Abra os olhos dos nossos corações, para que possamos ver as suas promessas, para que possamos desfrutar das suas promessas em nossas vidas. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Essa palavra veio de encontro à ministração dessa noite. Deus quer sacudir a sua vida. Deus quer fazer mudanças dentro de você. Deus quer fazer mudanças dentro de você. Mas para fazer mudança você precisa decidir. Decida. Decida fazer a coisa certa. E do jeito certo. Fiquem em pé, amados. O grupo de louvor pode subir. Continua conectado, continua ligado, querido. Você que ora em línguas, começa a orar, seja intenso em sua oração, querido. Como eu falei, quanto mais você ora em línguas, mais você se aprofunda nas vontades, nas promessas do Senhor. Que tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que você não está entendendo neste momento. Mas espiritualmente Deus está fazendo acontecer. Quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. Quando eu oro em línguas, eu sou fortificado. Quando eu oro em línguas, eu sou edificado. Rabacanta, rabachurianda, lamaço, uribicanta, ramalás. Alinha a sua vida, querido. Alinha as suas atitudes. Alinha as suas emoções com o Espírito Santo. Nós louvamos aqui, tudo vai bem, a minha alma vai bem, mas quando ela ficar conectada com o Senhor. Porque colocamos as emoções de lado e deixamos Deus fazer acontecer. Quando eu deixo Deus fazer acontecer, querido, tudo vai bem. Essa noite é uma noite de fé, querido.